Amados irmãos, culto de libertação. Tenho certeza que Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa noite, segundo o poder da sua glória, segundo o poder da sua palavra. Queria convidá-los a abrir o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler o verso 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 13. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porventura, não disseram a meu Senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e com água. Amém? Pode se sentar, irmãos. Amados irmãos, estamos aqui diante de um homem talvez não tão notório, diante da perspectiva humana, mas conhecido por Deus. Estamos falando aqui de Obadias, o mordomo do rei Acabe. No capítulo 18, vai dizer que Obadias era um homem temente a Deus, mas que era mordomo do rei Acabe. Um homem temente a Deus, vivendo em um palácio totalmente corrompido. Mas o que me chama a atenção em Obadias é que dentro dele ele decide, mesmo diante do que ele vive e vê, corrompido e descendo por ladeira abaixo, ele assenta e decide no seu coração não se corromper. E eu quero dizer algo para vocês. Um homem que tem a Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E eu aprendo algo que eu sempre trago ao coração da igreja. O interior do homem é o lugar mais forte que ele tem. Porque eu entendo que a força, ela vem de dentro. Pois o interior governa todo o exterior. Não importa onde você esteja, quando você escolhe Deus, as mãos de Deus é sobre você. O tempo que Obadias está vivendo não é um tempo fácil.
só veio porque tem alguma coisa acontecendo no meio do povo que se chama pecado. E aí eu posso desenhar a história para vocês essa noite. Tem uma mulher fenícia chamada Jezabel. Ela se apresenta ao rei de Israel, Acabe. Esse rei se apaixona por Jezabel. E eles formam uma aliança. É um grande perigo, não só para os nossos filhos, mas até mesmo para nós, formarmos alianças com pessoas que não temem a Deus. Acabe era rei, estava no governo de um povo a qual o Senhor era Deus. Só que quando ele forma aliança com Jezabel, Jezabel traz os deuses da Fenícia e planta no coração de Acabe a idolatria aos outros deuses. Acabe, sendo o rei de Israel e Jerusalém, ele planta no coração do povo de Deus a idolatria. Eu quero compartilhar algo. No meio do pecado, a gente acha que Deus não está vendo, mas sempre Deus levantará alguém com uma voz que representa a voz do próprio Deus. Então, o rei trouxe alguém que adorava outros deuses, que corrompe o coração do rei, que corrompe o coração do povo. Mas no meio do povo, eu torno a dizer, tem alguém que Deus vai usar para que através da voz deste homem Deus possa trazer o seu povo de volta ao arrependimento. Então a seca só vem porque tem o pecado no meio do povo. Mas Deus já está trabalhando no coração de alguém, porque muitos formam alianças com o pecado, mas outros nunca se esquecem do nome do Senhor. Tem um homem chamado Elias, o tisbita de Gileade. A idolatria está solta, está tudo corrompido, o palácio e o povo. Mas no meio do povo existem homens e mulheres que decidiram não se corromper, porque reconhecem que só o Senhor é Deus. E vem uma voz profética de um homem que escolheu não se corromper, trazendo assim o juízo por causa do pecado. E eu quero ler. Prestem bem atenção o que diz no capítulo 17, verso de número 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá neste lugar, senão segundo a minha palavra.
Sabe o que o pecado faz? Ele traz o juízo. A palavra, ela denuncia o pecado. Só que tem um jeito. Tem como dar um jeito. Como viver no pecado? Tem um jeito. Acabe e Jezabel entendem que há um jeito para viver no pecado. É só matar a palavra. Só que para matar a palavra é preciso matar os profetas. Para fazer o que eu quero e alimentar a minha carne, eu preciso matar a palavra de Deus. Jezabel e o rei Acabe decidem: precisamos matar a palavra, precisamos matar os profetas que vêm da parte do Senhor. Mas calma aí, por que os profetas? Eu não estou, só para que vocês entendam, tá? Eu sei que aqui não tem, mas no Santo Antônio tem muito. Eu não estou falando um profeta que fica falando baboseira e aquilo que vem do coração dele, não. Eu não estou falando de um profeta que gosta de romantizar ou é sentimental. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um profeta que carrega a mensagem de Deus dentro dele. Esse é o profeta. O profeta não é aquele que tem um juízo para a casa do irmão, mas para a casa dele ele passa a mão. Isso não é profeta. O profeta, ele não muda a palavra. A mesma correção que é para a casa do irmão é para o filho e para a filha dele. A mesma advertência que ele dá para a esposa do ar, para o esposo do mercado, ele também tem coragem de dar para dentro da tua casa. Esse é o profeta. Não são os profetas da conveniência que trabalham a meu bel prazer e aquilo que eu quero. Não. Porque a verdade do homem, ela não é absoluta. Só tem uma verdade absoluta. E Jesus disse: a verdade absoluta é essa. A palavra de Deus. Portanto, Jesus disse em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem um jeito de eu fazer o que eu quero. Eu mato a palavra. Para matar a palavra, é só matar quem carrega de verdade a palavra. Aí você pode escolher o menu que você quer. Porque dentro da tua casa, tu toma xarope. Mas dentro da igreja, se tiver profeta, ele vai mandar você criar vergonha na cara e se converter de verdade. Porque o profeta, o compromisso dele não é com o homem, mas é com a palavra. Já que o profeta não tem compromisso com o rei e nem com a rainha, então eles não servem. E aí começa a matança dos profetas em Israel. A matança daqueles que carregam a palavra de Deus. Porque não precisa estudar muito para entender. O sacerdote, ele leva do povo para Deus. O profeta traz de Deus para o povo. Os profetas estão sendo mortos por causa da palavra. E aí, o tempo vai passando.
O bicho está pegando. Está todo mundo sendo morto. A escola de profetas que está esvaziando. A palavra está começando a sumir, porque na verdade a palavra sai da boca porque ela está dentro do coração. E aí o povo vai de mal a pior, porque se não tem profeta, não tem palavra. Acabe, ele olha e vê o juízo. Diz que a seca e a fome era grande. O rei chama o seu mordomo, Obadias. Obadias, vamos dar uma volta. Você vai por um caminho e eu vou para o outro. Quem sabe possamos encontrar algumas ervas para que alimentemos os cavalos e as mulas, para que a gente não perca o que precisamos. Só que tem um detalhe: Acabe vai para um caminho. Cuidado. Provérbios vai dizer: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim são destruição e morte. Obadias vai por outro caminho, o caminho que leva ao Pai. Só tem um caminho que vai te levar ao Pai. João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Acabe vai para um caminho e Obadias, o mordomo, vai para o outro. Quem encontra Obadias no meio do caminho? O homem mais procurado de Israel, Elias. Quando Obadias vê que Elias, ele sabe do poder que tem na boca do profeta, o que ele faz? Se curva. Só que Elias, ele não sabe quem é Obadias. Ele sabe que vem de Acabe por causa da roupa. Ele diz: levanta e diz ao teu Senhor que eu irei me encontrar com ele. Gente, calma aí. Tem um pequeno problema aí. Nunca despreze a história das pessoas que você não conhece. E disse Obadias. E aí eu começo a mensagem. Elias, não te disseram o que eu fiz para os profetas do Senhor? Em mais de 3 anos de seca, quando Acabe e Jezabel começaram a matar os profetas, Elias, sozinho, escondi 100 profetas em 2 covas no meio do deserto e os sustentei com pão e com água.
O tempo me ajuda. Escondendo os profetas. Gente, tem algo muito importante nisso. Tem algo muito importante no que Obadias fez. Escondendo os profetas. Eu queria que você refletisse hoje. Eu queria que você refletisse. Qual é a maior voz profética de Deus sobre a tua vida? Quais pessoas Deus tem usado ao longo da sua trajetória para te dar direção, para trazer para você pão e água? Qual é a maior voz de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre teus projetos, sobre seus sonhos? Onde você tem colocado os profetas que Deus colocou na tua vida? Eu aprendo algo. Escondendo os profetas, a palavra de Deus não morre. Quando eu guardo os profetas que Deus colocou na minha vida, a palavra nunca vai faltar sobre mim. Quando eu protejo aquilo que pertence a Deus, eu estou protegendo a palavra de Deus que está vindo em minha direção. Escondendo os profetas, a palavra de Deus não morre. Se a palavra de Deus não morre, ainda há esperança para o povo, ainda há esperança para Israel. Eu quero dizer para você, ainda há esperança para você, ainda há esperança para a sua casa, ainda há esperança para o teu ministério, ainda há esperança para os teus projetos, ainda há esperança para os teus sonhos e para a tua história. Não mate os profetas que Deus colocou sobre tua vida. Um dia Jesus, chorando sobre o monte, ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, ah, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Eu quis ajudar vocês como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês me rejeitaram. Cuidado, porque quando você rejeita um profeta, você está rejeitando a palavra que vem da parte de Deus. Esconda no lugar precioso as pessoas com voz profética que Deus colocou na tua vida, na tua história. Como eu faço isso, evangelista? Não é pelo desejo. Porque eu vou te falar, a pessoa pode me dar o que for, ela não consegue me encontrar. Profetas não podem ser comprados por presente, por sorriso, por aperto de mão ou por abraços. Quer esconder o profeta que Deus colocou na tua vida?
hora que você deitar, quando você se deitar, se levanta, lembra do nome dele, se ajoelha, esconde ele no trono da graça. Mas tu, quando entrares no teu aposento e fecha a porta, Mateus 6,6, ora o teu Pai que vem em segredo, coloca a voz de Deus no lugar secreto, onde Deus no culto está te vendo, e o Deus do oculto, Ele te recompensará. Além de esconder, gente, isso não é fácil. Porque quando você esconde, você foi lá, deu jeitinho, acabou e está pronto. Mas além de esconder, Obadias sustentava com pão e com água. O tempo era difícil. O tempo era de seca, era de fome, de sede. Mais de 3 anos sem chover. Eu quero dizer, o tempo às vezes pode ser difícil, mas é um pouco que Deus está enviando, que está sustentando você e a sua casa. Sabe o que eu quero dizer? Pode faltar tudo. Pode faltar tudo. Só não pode faltar 2 coisas: pão e água. Obadias arrisca sua própria vida para sustentar os profetas. Sabe o que eu aprendo aqui? Algo valioso. Às vezes a gente vai subindo e começa a olhar de cima. E aí Jesus disse: eu não canso de ler isso para me aprender. Para ser o primeiro, filho, tem que ser o último de todos. Obadias, Elias não sabia nem quem ele era, só via ele como um mordomo de Acabe. Não importa como os homens te vêem, o que importa é o que Deus está vendo a teu respeito. Arriscando a sua própria vida, sustentando os profetas, e não eram 1 ou 2, eram 100, com pão e com água. Já imaginou? Sustentar 100 homens, mais de 3 anos, com pão e com água, num tempo de fome, num tempo de sede, num tempo de seca. São os Obadias desconhecidos que, além de esconder, proteger, muitas das vezes tem sustentado você e sua casa com pão e com água. Às vezes nós queremos Elias no nosso tempo, mas eu confesso para vocês que eu peço a Deus que no nosso tempo possa levantar Obadias. Obadias que, além de esconderem os profetas, ainda ajudam a sustentar eles com pão e com água. Que se levantem em nosso tempo Obadias de Deus, Obadias da parte de Deus, que guardam os profetas em um lugar seguro.
Só tem um lugar seguro de verdade. E quando você quiser colocar alguém, lembre que esse lugar seguro é a habitação de Deus. O lugar mais seguro da face da terra. Salmo 91 vai dizer. O lugar mais seguro para se esconder. O Salmo 91 vai dizer. Quer se esconder? Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Diga o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E somente nele, no Senhor, somente nele, no Senhor, eu confiarei. Eu quero Obadias nesse tempo. Sabe por quê? Os Obadias, eles sempre carregam com ele pão e água. Quer dizer que se você encontrar com alguém que tem fome, não vai faltar pão. Quer dizer que se você se encontrar com alguém que tem sede, nunca vai faltar. Os Obadias de Deus carregam dentro de si pão e água. E disse-lhe Jesus. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Sabe o que eu trouxe para vocês nessa noite? Eu trouxe pão. Talvez você entrou aqui com fome, mas Jesus está aqui. E Ele mesmo diz: aquele que tem fome vem a mim. Meu Deus, nunca mais comer do pão que Jesus te der, nunca mais você terá fome. Aqueles que têm sede. Uma mulher estava com sede, mas não era dessa água. Jesus disse para ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Os Obadias, eles carregam pão e água. Sabe o que eu trouxe para você nessa noite? Não despreze o banquete de Deus. É pão e água, mas é o que vai te manter vivo no período da seca. Então aqui tem pão e aqui tem água essa noite. Estou encaminhando para o final. Obadias, então ele diz: Elias, eu sei que você tem a voz profética, mas eu tenho a minha história do lado de Deus. Eu tenho guardado a palavra e carregado comigo todos os dias pão e água. Só que não acaba. Elias diz: olha, vai até o Senhor e diga que eu me encontrarei com ele. Obadias se apresenta, mas ele retorna para Acabe e diz: Acabe, eu tenho uma mensagem do profeta. A voz de Deus não morreu em Israel. Onde? Romanos, eu vou falar o versículo porque senão fica parecendo a coisa na minha cabeça. Romanos 5,20. A voz de Deus não morreu no meio do seu povo. Romanos 5,20. Onde abundou o pecado,
superabundou a graça, o favor, a misericórdia de Deus. Então, a mensagem está chegando. Por que está vindo de volta uma mensagem? Porque ainda tem um profeta no meio do povo. Qual é a mensagem? A mensagem de Deus diz a Acabe ao Matias que vai voltar a chover em Israel. Cara, olha só, você já imaginou 3 anos e meio sem chuva? Elias diz: só volta a chover quando a palavra sair da minha boca. Mas calma aí, o período de seca veio por causa de quê? Por causa do pecado. Então o juízo vem para quê? Para tratar com o coração do povo. E quando o pecado é tratado, acontecem mudanças. Às vezes desprezamos as dificuldades que sobrevêm em nossas vidas, porque não queremos mudanças. Se não tiver mudanças, não volta a chover. A seca, a dificuldade, ela vem para que haja mudança em nós, para que a gente possa refletir sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, sobre os nossos pecados. E as mudanças, Pedro diz isso em Atos capítulo 3, verso 19. Ele diz que a mudança ela traz o quê? O arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim. Sabe para quê? E venham assim o tempo de refrigério, para que volte a chover sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sentimentos, sobre a tua história. Não despreze a correção de Deus, porque só a correção traz mudanças. Meu Deus, o que precisa ser mudado essa noite? Às vezes, quando eu vou me lamuriar por Deus, eu esqueci, eu acho que está no livro de Lamentações, eu quero até ler isso amanhã. O Espírito Santo senta do meu lado e diz: filho, do que proclama o homem, a não ser dos seus próprios erros e pecados? A gente questiona Deus: por que Deus? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Está reclamando do quê? A gente quer encostar Deus na parede e fala: por que o tempo de seca? Simplesmente por causa do tempo de pecado. Por que não está acontecendo? Olha para dentro de você. Estava vendo aquela pastora Camila Barros falar uma frase de Charles Spurgeon. Ele dizia: quando falarem mal de você, não fique tristinho, abaixa a cabeça e começa a chorar. Você sabe que você é muito pior do que falar. Você é muito pior do que aquilo que falam de você. Você sabe disso. O tempo de seca é necessário para a correção.
aí Elias está dizendo: olha, agora pode voltar a chover, porque Deus está vendo mudanças no meio do seu povo. Cara, isso é para maluco. Porque quando a palavra não morre, há mudanças. Quando há mudanças, ainda há esperança no meio do povo. Calma aí, gente. A gente está falando que a única coisa que nos faz refletir do nosso erro é o quê? Isso, a palavra. Se a palavra não morre, ainda há esperança. O que aconteceu em João capítulo 1, verso 14? E o Deus dos céus, o Verbo, a palavra, gente, isso é tolerância. A própria palavra, ela não vai morrer. A própria palavra, o Verbo de Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Mas por que ele fez isso? Porque Deus desceu do seu trono, sendo a palavra revelada. Eu poderia dar uma aula de bibliologia. Os 66 livros da Bíblia apontam para o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Deus que salva. Diz que João 14, e a palavra, o Verbo, se fez como homem e habitou no meio de nós. Para que a palavra não morra. Eu posso melhorar pegando um versículo da Bíblia. Qual é o poder do pecado? Destruir. Qual é o poder da palavra? Da vida. Gente, eu amo esse versículo, então, João 10:10. O Senhor do pecado vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor da vida, Ele veio. Espero que tenham as duas mãos levantadas para receber. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor da vida, Ele veio para te dar vida e vida e vida e vida com abundância. E aí, a mensagem está chegando no coração do rei Acabe. Rei, não é por tua causa, não é por Jezabel, mas é para alguns que tem no meio do meu povo. Vai voltar a chover. Olha só como que é interessante, eu estava lendo. Diz que está todo mundo no monte, tem uma festa. Os profetas do Senhor e os profetas de Baal e Acera. Quem vence? Não precisa nem falar. E aí, o sinal era o fogo que descia do céu. Elias diz: corre, Acabe, porque eu já estou escutando um ruído de uma chuva abundante. Calma aí, cara. Aí está escutando um ruído, mas não está vendo nada. O difícil de falar com o incrédulo é isso, porque
Elias chama o seu servo e diz: sobe lá no monte, vê se a chuva está chegando. O servo sobe e desce, eu não estou vendo nada. Sobe de novo, ele sobe e desce e diz: eu não estou vendo nada. Sobe de novo, ele sobe, olha e desce e diz: Elias, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo uma coisa, uma pequena nuvem, um tamanho na mão de um homem. Elias fala: pode correr, é que é nessa nuvem que está vindo a abundante chuva de Deus. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Levante as mãos para receber. Nessa noite está vindo em tua direção uma chuva abundante da parte de Deus. Está vindo sobre a tua vida, está vindo sobre a tua casa, está vindo sobre teu ministério, está vindo sobre teus projetos, está vindo sobre tua história.